Olá pessoal, tudo bem? Jonas aqui e eu gostaria hoje de iniciar uma saga de análise e desenvolvimento de alguns personagens. Eu vou falar um pouquinho mais sobre Harry Potter, como estou falando esses últimos dias, mas mais pra frente eu quero falar sobre personagens de Game of Thrones e outros livros, né? Que eu gosto de ler e que eu estou lendo, né, atualmente. Então, nessa saga nova, eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né, de desenvolvimento de personagem, se eles realmente mudam conforme a obra e evoluem durante o livro todo, ou se eles ficam é, aquele plano reto e igual o tempo todo, sabe? Vamos ver se eles são personagens que desenvolvem, né, circulam, ou se eles são planos para sempre, ok? Então, nesse primeiro episódio, né, dessa primeiro episódio dessa saga, né, que eu vou fazer, vai ser sobre o Ronnie Weasley e a Hermione Granger, ok? Então, eu gostaria de falar um pouquinho o que seria um personagem desenvolvido e por que é importante ele ter desenvolvimento numa história. Bem, quando você estuda literatura, vai ter vários conceitos importantes, que são o conceito do personagem plano, e um outro conceito é o personagem circular, ou redondo, né? O que é um personagem plano, como eu falei um pouquinho antes já? Ele é sempre aquele personagem que ele começa e ele vai terminar a história da mesma forma que ele começa. Por exemplo, ele começa sendo um escritor que pensa só sobre romance e escreve só sobre romance. Então, ele vai ser a história inteira dessa mesma forma. Ele vai terminar a história só fazendo e falando sobre romance. Então, eu queria falar um pouquinho se esses personagens têm um pouquinho desse conceito deles virarem personagens redondos. O que são esses personagens redondos? É que eles circulam, eles não ficam parados na linha reta. E esses personagens redondos, eles geralmente mudam a cabeça, né? Eles têm outros pensamentos, eles acabam evoluindo. Às vezes não aceitam que são propostos para eles a princípio, né? Ok? Então aqui no livro, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu tô com a versão em inglês, né, da J.K. Rowling. Eu queria falar então um pouquinho sobre a Hermione e o Ron. Bem, eu vou começar pelo Ron. Só pra pensar, o Ron e a Hermione, eles são contrapontos, assim, um do outro. Eles são bem diferentes, sabe? E eles meio que se odeiam bastante nos livros. Principalmente nesse primeiro modelo, né, da série. O Ron, ele é um personagem que ele começa muito como um loser mesmo da história. Você tem uma cena dele já no comecinho, no trem, né? Naquele trem que vai horas para chegar até Hogwarts. Que ele tenta fazer um feitiço que os irmãos dele ensinaram. Que é um feitiço basicamente para mudar a cor do ratinho dele. Só que ele começa a falar, tipo assim, palavras muito esquisitas e que talvez não façam sentido. E a hora que ele, né, ele começa a cantar a musiquinha pra fazer o feitiço não dá certo. Hermione pega e olha pra ele, né, ela aparece nessa primeira cena, e ela fala assim, isso realmente aqui é um feitiço? Então, tipo, a gente tem o primeiro contraponto, e ela, dos dois, né, que mostra que, tipo assim, ela já, meu, isso daqui não tava nos livros de estudo, eu não estudei sobre isso. Então, eu acho que, Ron, que você tá meio louco, né? E ela pega e ela fala que ela sabe já quase todos os feitiços que vêm nos livrinhos de feitiços que eles estudaram pro primeiro ano, né? Então, já de cara a gente vê que a gente tem uma pessoa que é muito estudiosa, a Hermione, e já uma pessoa que é mais loser, né? Ela acreditou numa palhaçada dos gêmeos, né? E os gêmeos, eles mentem bastante. E acaba fazendo que ele faz um feitiço, entre aspas, que não dá certo, né? Obviamente. Porém, o Ronnie, ao contrário dos filmes, né? Ele tem uma capacidade, assim, e uma coragem que não foi mostrada nos filmes. Tanto que isso é uma coisinha que eu quero que aconteça muito na série nova que eles estão fazendo. No livro do Harry Potter, nesse primeiro, né? O Ronnie, em todos os momentos, ele peita
O Lúcio não, né? Perdão. O Draco Malfoy, né? E tem um momento que o Harry tá no jogo de quadribol que o Rony tá sozinho. E vem 3 dos meninos fazer bullying com ele, né? Irritar ele, falar que o Harry vai cair, que não sei o que lá, né? No quadribol. E o Rony, ele fica tão estressado que ele basicamente começa a bater no Draco Malfoy. Ele deixa o Draco Malfoy com o rosto todo roxo, todo machucado, né? Com o olho extremamente machucado. Que é citado, né, durante o livro e, tipo, o pessoal tira sarro do Draco, né? Então, são coisas que, por exemplo, no filme faltou. Faltou ter essa coragem em enfrentar, né? O, o Draco e outros personagens que, tipo, ficam tentando fazer bullying com o Harry, ok? Já a Hermione, ela, no início, você pensa que ela não tem coragem nenhuma, porque ela é extremamente CDF. Ela só pensa em estudar. E ela fica o tempo inteiro falando, né, que ela vai falar para a professora McGonagall as coisas erradas que o Ron e o Harry estão fazendo. Então, a princípio, a Hermione é uma personagem que ela é muito estudiosa, tanto que as pessoas ficam falando, ela deveria ter ido para Corvinal, né? Ela tem esse foco de estudar um monte. Ela ensina o Harry e o Rony, ela começa a fazer várias notas de estudo e ela fala tanto para eles assim durante o dia que eles acabam estudando, sabe? Ah, tá, vamos estudar. Então ela tem esse conceito no início do livro muito de uma CDF, né? Daquela pessoa que ela estudou muito e que ela é muito inteligente mesmo. Ela estudou, então ela sabe as coisas. Então ela acaba sendo extremamente esperta, inteligente em muitos momentos. Só que no início ela tem essa questão de ser muito. Ela só segue as regras e tem medo de tudo. Porém, durante o livro a gente tem um confronto, né? Que é quando aparece um outro personagem aqui na história. E também tem o caso do Snape, que eles começam a acusar o Snape, ter certeza que o Snape é o vilão dessa história, né? Que é ele que quer roubar a pedra filosofal. Então, quando começa a surgir essas coisas, a Hermione, né, como algumas pessoas falam, ela começa a mudar o pensamento dela, a mente dela, de forma porque ela percebe que ela precisa ter essa coragem para ajudar os personagens, né? E não seguir só a linha de raciocínio de só estudar, sabe? Então, o momento que ela é salva pelos personagens, pelo Ron e pelo Harry do, do Troll, ela fala que foi culpa dela e que ela que pediu ajuda deles, né, lá no banheiro feminino. Então ela toma a culpa, né? McGonagall ia tirar ponto deles, né? Não sei o que lá. Mas ela acaba escolhendo tomar a culpa pra ela. Então isso já é o primeiro ato de coragem que ela tem no livro. E depois, em alguns momentos, coisas que ela não faria no começo do livro, ela começa a ir atrás, andar de noite, né, na madrugada, atrás sobre a pedra filosofal. E ela começa a mudar que ela, assim, ela vira uma outra personagem, gente. Ela tem uma coragem, ela começa a ficar mais engraçada, mais divertida e mais leal e muito amiga mesmo do Harry, ok? O Rony demora muito pra gostar dela, porque, assim, falando da mecânica dos dois personagens, ele e ela, a gente sabe que eles não são um casal no futuro. Porém, nesse primeiro livro, eles se odeiam. Principalmente o Rony, ele não gosta dela em nenhum momento. Ele fala, ai, que garota chata, petulante, né? Ela fica aqui enchendo o saco toda hora, vem falar asneira na nossa cabeça. Enfim, o Rony odeia ela. Mas, assim, conforme vai passando, ela muda, né? Ela vai evoluindo e mostrando que ela não é só uma CDF, ela não é só inteligente. Então acaba que ele acaba tendo um pouco mais de respeito por ela. Só que a relação entre eles é uma relação de crianças mesmo. E que crianças, geralmente, menino e menina, não querem brincar muito quando são crianças, né? Então eu entendi tudo que ela colocou, tudo que a autora quis passar nesse começo de início da série dos livros, né?
Então, assim, o Rony, ele tem outra questão de coragem também, de Grifinória mesmo, é que ele incentiva o personagem do Neville. O Neville, ele é um chorão desde o começo do livro, né? Fica chorando atrás do sapo dele, sempre perde alguma coisa, esquece alguma coisa. E ele nunca enfrenta os bullying pesados que o Draco Malfoy faz com ele. Porém, o Ron, durante o livro, ele questiona e fala assim, Neville, você tem que tomar coragem, senão esse embate, né, nunca vai acabar. Você vai ficar sofrendo bullying pra vida inteira. Daí o Neville, ele, naquele momento que o Rony peita sozinho o Draco e os dois personagens, o Neville vai lá e bate nos outros dois, ele tenta enfrentar os outros dois com um ato de coragem, né? Tipo, não vai ficar falando mal do Harry e nem de mim nunca mais, né? Só que assim, o Neville, ele tem uma questão engraçada, porque o ato de coragem dele até vai além, né? Ele não queria que os personagens do Harry, né, o trio, eles perdessem mais ponto pra casa da Grifinória. Então tem uma parte que eles vão de madrugada, tenta sair o triozinho, né? E o Neville acorda e vê eles. Ele fala, não, eu vou começar a gritar, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí a Hermione, ela percebe que ele vai fazer um escândalo. E ela fala, não, Ela pede desculpa, acho que umas 4 vezes pra ele. E ela fala, me desculpa de verdade. E tá, petríficos nele. Deixa o menino que nem uma pedra. Ele cai no chão duro, né? Que nem uma pedra. E não tem como ele atrapalhar. Então, enfim, eles conseguem retomar, fazer as aventuras deles, que eles tanto gostam, né? Então, assim, falando no geral, o Rony começa como um loser, acaba como um personagem mais corajoso. A Hermione, ela começa como uma personagem muito inteligente, só que só focada nisso. E depois ela acaba desenvolvendo mais bravura e mais coragem, ok? Vale salientar também que nesse livro a Hermione é a única personagem que usa mais feitiços, né? Ela usa feitiços de fogo, petrificação, de luz, entre outras questões. Então a inteligência e os estudos dela e a coragem dela para usar os feitiços, por exemplo, no Snape mesmo, tacar fogo nele por estar achando que era ele, né, que tava amaldiçoando o Harry, sim, atos de coragem e atos de evolução. Então eu acho que esses personagens, eles não ficam naquele plano, eu acho que eles dão tipo uma subida, uma descida, sabe? Ou uma circulada mesmo, como são dados nos estudos literários, ok? Então, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar e perguntar se vocês querem que eu faça mais vídeo falando um pouquinho sobre desenvolvimentos de personagens. Só para lembrar, o Ron e a Hermione, eles têm papéis assim bem interessantes e eles vão se desenvolvendo muito mais nos outros livros, né? Eu tô ali com um segundo aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu tô lendo, né, o segundo livro. Ai, mostrei errado. E ao longo do segundo livro a gente já vai vendo outras evoluções deles, né, no caso, que são evoluções naturais que acontecem, que são escritas de uma forma bem legal. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre outros personagens do livro desse primeiro livro, desse primeiro volume, vocês me falam. Eu gostaria também de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Você está aqui. E também deixarem um like e comentar qualquer coisa para me dar uma ajuda. Beijo, amo vocês!